Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja entre nós, nos nossos lares. E pedimos a Ele que nos envolva na sua luz e nos auxilie na compreensão desse estudo e nos dê sustentação para colocar o aprendizado em atos diários da nossa vida. Hoje vamos estudar o capítulo 38 do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A base do ensinamento deste tema de Emmanuel é o versículo 23 do capítulo 34 do Evangelho de Lucas, que traz este ensinamento de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas escreveu o terceiro evangelho e também os Atos dos Apóstolos. Ele não conviveu com Jesus, ao contrário dos outros evangelistas, e seu conhecimento sobre Jesus foi recolhido do depoimento de Paulo de Tarso e dos demais apóstolos. Ele se converteu ao cristianismo através de Paulo e foi seu grande companheiro durante as viagens missionárias e o acompanhou até a sua execução em Roma. Lucas era uma pessoa culta e educada, um pesquisador e historiador extremamente disciplinado e detalhista. Ele foi um médico que trabalhava em embarcações e percorreu todo o Mediterrâneo, o que lhe permitiu conhecer muitas culturas e diferentes idiomas. Paulo o chamava de o médico amado. No capítulo 23 do seu evangelho, Lucas descreve o julgamento de Jesus por Pilates, o caminho do Calvário e o momento culminante da vida do Cristo na terra, a sua crucificação, que foi um momento de imensurável dor. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel buscou esse momento da vida de Jesus para refletirmos e trazermos os ensinamentos para a nossa vida, a fim de entendermos o que nos leva a dizer muitas vezes: Ah, se eu soubesse disso, eu não teria agido assim. Porque é comum olharmos para a nossa vida pregressa e dizermos: se eu tivesse a condição de entendimento que eu tenho hoje, eu não teria feito isso e não teria feito aquilo. Mas tem dores e culpas que carregamos que extrapolam a nossa vida atual. Conforme Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a causa de muitas aflições está nos nossos atos contrários à lei de Deus, cometidos em outras vidas. E não se trata de castigo, porque Deus não castiga seus filhos. A sua justiça e bondade infinita regem suas leis, que possibilitam que cada erro que cometemos, ele possa ser reparado para nós nos reequilibrarmos com as leis divinas. Na época de Jesus, os homens eram crianças espirituais. A condição espiritual deles, de discernimento sobre a vida eterna e sobre as leis de Deus, era muito reduzida. Mas, passados 2000 anos, grande parte da humanidade está mais amadurecida espiritualmente. Já temos o entendimento da vida espiritual e do propósito de estarmos encarnados. Então, precisamos refletir sobre o nosso compromisso com essas orientações que nos chegam através de Emmanuel. Relembremos o quanto já vivenciamos certas situações repetidas vezes, ou ainda seguimos vivenciando, sem refletirmos
sobre a causa e consequências. Também devemos refletir sobre quando nos rendemos às sugestões do mal. Precisamos nos perguntar: será que não sabemos o que estamos fazendo? Será que é por conta do nosso desconhecimento do que é certo, do que é errado? Se for isso, então precisamos buscar conhecimento, precisamos estudar, precisamos aprender, precisamos nos esforçar para buscar a luz através da doutrina. O que não pode acontecer é não querermos entender, não queremos aprender por preguiça ou por orgulho e ficarmos na zona de conforto da ignorância. Lembremos os ensinamentos do Cristo: orai e vigiai. E devemos fazer isso 24 horas por dia, não nos deixando envolver pelas forças contrárias ao bem, que nos levam aos erros e que também nos desvirtuam do caminho do bem. Vamos buscar cada vez mais o nosso fortalecimento espiritual através da prática diária do amor, com os pensamentos, os sentimentos e as ações sempre ligadas à fraternidade, à tolerância e à caridade. Observemos que quando estamos ligados ao bem, estamos em concordância com as leis da natureza. A vida flui, flui com mais alegria e com mais leveza. Emmanuel, nesta lição, alerta àqueles que ainda vão na contramão das leis divinas. E diz que se eles soubessem as consequências de suas ações, eles não infringiriam as leis. E então Emmanuel cita alguns exemplos. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, iria se deter feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. E se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, não se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Bem, depois desses alertas de Emmanuel e diante da transição planetária que vivenciamos, lidando com tantas violências, radicalismo e maldades em várias partes do mundo, que repercutem em nossos espíritos tristeza e indignação, ficamos desorientados por vezes e pensamos: como é difícil perdoar aqueles que praticam o mal. E para responder a tal pergunta, eu vou lhes contar uma história do livro Contos desta e doutra vida, psicografado pelo Chico Xavier. 11 anos após a crucificação do Mestre, Tiago, o pregador filho de Zebedeu, foi violentamente retirado do Sinédrio em Jerusalém
a fim de responder a processo infamante. Depois de ordem sumária, ei-lo posto em algemas, sob o sol caustigante. Avançando ao pé do grande templo, se repetia o mesmo flagelo em que Estevão achara o extremo sacrifício. Tiago, brando e mudo, padece escarnecido. Declaram-no embusteiro, malfeitor e ladrão. Há quem lhe cuspa no rosto e lhe estraçalhe a veste. A morte, centenas de vozes gritam pedindo a sua condenação. E Pedro, que de longe o segue, estarrecido, fita o irmão desditoso e a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste e ali mesmo, sob a alegação que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos. Simão Pedro chora sozinho ao contemplar-lhes os restos e logo após volta para o seu humilde refúgio. Depois de algumas horas, veio a noite envolvente acalentar-lhe o pranto. De rústica janela, o condutor da casa indaga o céu imenso, orando com fervor. Por que a tempestade? Por que a infâmia? O pobre morto era justo e leal, incapaz de banir a ideia de vingança. Pedro então lembra os algozes em revolta suprema. Como desejaria ouvir o Mestre agora? O que diria Jesus do terrível sucedido? Neste instante, levanta os olhos lacrimosos e observa que o Cristo lhe surge, doce, à frente. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez porque Pedro soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho a afagar-lhe os cabelos. Esqueceste, Simão, quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido, não renego o madeiro, mas clamo contra os maus. O que fazer de Jorebe, o falsário infeliz que mentiu sobre nós, de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu sereno como outrora: Pedro, jamais amaldiçoes. Jorobe vai viver. E Amenabe, Senhor, que punição a dele? Se armou escuro laço, tramando-nos a perda. Esquecemo-lo em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. E Joachibe, não foi ele talvez o inspirador do crime, o carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição apagará seus delitos? Foge de condenar Joachibe, ele vai viver. E Amós, o falso Amós que ganhou por vender-nos? Esqueçamos Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei vil que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. Mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente: Repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso.
e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem a dor da sentença cruel que lavram contra a eles mesmos. Simão baixou a face, banhada de pranto, mas ergueu-a em seguida para nova indagação. Entretanto, o Senhor já não estava mais ali. Na laje do chão só havia o silêncio que o luar renascente adornava de luz. Então, a lição de hoje fica: que sejamos piedosos e caridosos com aqueles que ainda praticam o mal, pois, se soubessem quão terrível é o resultado do desrespeito às leis divinas, jamais se afastariam do caminho reto. Façamos como nosso mestre ensinou: perdoemos sempre quem nos fere e nos calunia, lembrando que eles e nós viveremos. Graças a Deus.